Tem duas questões que se entrelaçam e que são hype do momento, que é exercícios no qual você trabalha em posição mais alongada, né? Você já falou aí, por exemplo, o tríceps francês, né? Quando você está com o ombro em 90 graus de flexão, você está começando ele em posição alongada, a cabeça longa que cruza o ombro, né? E isso repercute numa maior hipertrofia das 3 cabeças quando comparado ao tríceps rosca. Isso aconteceu também para a cadeira flexora versus mesa, né? E é engraçado porque é inverso. O sartório, quando você está na mesa, ele hipertrofia mais porque ele cruza o quadril pela frente. Então ele está mais alongado na mesa. E ele trabalha na flexão do joelho. O inverso aconteceu com todas as outras porções que cruzam o quadril por trás, né? Sendo que o bíceps femoral cabeça curta, que não cruza o quadril, não teve diferença entre protocolos. Então estamos vendo que o exercício que tem posição mais alongada do músculo hipertrofia mais. E aí vem toda aquela outra linha mostrando que se a gente faz a panturrilha em amplitude parcial alongada é melhor do que amplitude completa. Bíceps em parcial alongado é melhor do que completo no Scott. E outros inúmeros. Parcial alongada na extensora. Tem vários outros mostrando isso aí, né? Até esqueci, mas são vários. O que você acha que está por trás disso aí, cara? O músculo está em desvantagem mecânica, está em insuficiência passiva, que a galera fala, tem menor ativação provavelmente e acaba hipertrofiando mais. Qual é o mecanismo por trás disso aí? É muito legal a gente pensar nisso, porque teve um estudo que saiu antes desse que a gente citou, Belmiro, que a gente citou a comparação do francês no pulley com o pulley, com o tríceps na posição, com o braço na posição neutra, né? Só que tinha um estudo anterior, que não sei se você lembra, ele fez a análise num simulador biomecânico. E aí ele analisou a ativação, ele analisou produção de torque e tal. E é engraçado, quando ele foi pro pulley, o pulley é o que gerava mais torque na cabeça longa. Por quê? Porque ao colocar o braço em 180 e deixar a cabeça longa muito alongada, ela diminui essa capacidade de produzir força. E se colocar o eletrodo lá e fizer o registro da atividade eletromiográfica, cai. Então olha que contrassenso para alguns, para mim nunca foi. O ângulo que o músculo está produzindo não mais torque, menos torque, e o ângulo em que ele tem a menor atividade eletromiográfica pode ser momentaneamente um ângulo que ele hipertrofie mais. Não para o resto da vida, mas momentaneamente sim. Então, na verdade, para mim faz muito sentido treinar o músculo em diversos ângulos e torques diferentes, que é a recomendação mais atual. Vamos pegar um exemplo legal, aquele estudo que tem participação do João Nunes, que eles fazem variação de exercício ou sem variação de exercício e a pergunta se aquilo gera ou não hipertrofia não homogênea. E aí no caso do bíceps, tem um grupo que só treina numa posição 3 vezes na semana. E tem outro grupo que faz justamente o que a gente está dizendo. Scott, com o ombro em flexão e aí a porção proximal do bíceps encurtada na saída, neutro, rosca direta, e no terceiro dia eles treinam no banco inclinado, que é onde a porção proximal do bíceps vai estar mais alongada. Por sinal, a hipertrofia proximal do bíceps só veio quando ele tinha a combinação dos 3. Ou seja, talvez se eu for colocar um cara na Scott, Belmiro, como eu já estou colocando o ombro em flexão, a gente deve imaginar por uma lógica que como a parte proximal vai estar muito encurtada, ela não vai ser tão acionada. E aí a hipertrofia não vai ser tão evidente. Então, sim, eu posso pensar tanto nas amplitudes... É engraçado que quando a gente fala amplitude parcial, todo mundo acha que é só no momento encurtado, né? Mas o que o Belmiro falou aqui foi amplitude parcial com o músculo alongado. Que é o que acontece com o peito no supino, né? Que é o que acontece com o peitoral no supino. Exato. A galera fala, tem que trabalhar tudo em máxima amplitude para hipertrofiar. O supino é naturalmente um exercício de amplitude parcial alongada para o peitoral. Porque se a gente fosse trabalhar em amplitude completa, a gente ia trabalhar daqui até aqui. E não, o supino para aqui, né? Para aqui. Fora o braço de força que fica uma merda no final da extensão do peitoral e tal. Tem várias explicações para a gente ter variação de exercício. Eu assustei porque quando eu postei o vídeo do banco romano numa polia, uns 2 ou 3 perguntaram, respeitosamente, mas perguntaram assim, mas não podia fazer com halter? Qual que é a diferença? Então, quer dizer, as pessoas não têm a mínima noção da variação de torque, de como você atinge o pico de torque. Curva, comprimento, tensão. A galera nem aprendeu isso. Exato.
Então, galera, gostem ou não, isso faz diferença, principalmente para uma pessoa que está muito treinada. E ontem eu estava trabalhando no meu grupo de estudos lá, e o cara até perguntou, professor, se você fosse pensar na hipertrofia da região proximal do bíceps, eu falei assim, se eu fosse comparar, provavelmente o banco inclinado seria o melhor, porque ele estira, mas não estira tanto, a não ser que você coloque a angulação errada para fazer no banco inclinado. Também não pode descer demais lá o banco, né? Para não gerar até aquele slide da cabeça do Você Uber. viu esse estudo? Eu achei um pouquinho suspeito, né? Mas um Qual estudo deles? que compara banco inclinado 45 com Scott, mostra só hipertrofia para o Scott e só distal. Sim. E não mostra hipertrofia nenhuma para o banco inclinado. Sim, sim. Teoricamente eram treinados. Sim, Mas eu vi é isso. aquela galera a galera que fez o estudo do quadríceps e que fez aquela análise torta do quadríceps, que não via o reto femoral inteiro, né? Pegava o reto femoral assim, jogava uma janelinha quadrada, cortando as extremidades do reto femoral. Cara, E aí eu mandei pro Thiago falou, pô, isso aqui tá estranho. Eu falei, pô, tá estranho também. não, tá estranho. Aquele lá não ficou legal, não. Mas, assim, eu acho que, baseado no que já tem na literatura, dá pra gente criar uma ideia, uma linha de raciocínio. Acho que a linha de raciocínio que eu crio é o seguinte: tanto para bíceps, como para tríceps, como os diversos músculos que a gente tem, provavelmente vai valer a pena mesmo trabalhar exercícios numa condição em que o músculo começa mais encurtado e trabalhar exercícios em que ele começa também numa posição mais alongada. E assim, qual é a ordem para isso? Apesar das pessoas estarem tentando estabelecer uma exata ordem para isso, hoje eu não consigo visualizar. Vou dar um exemplo. Você pode dizer que para o posterior de coxa seria melhor começar numa ordem mais encurtada e terminar com uma ordem mais alongada. Só que aí eu pergunto para vocês, qual é a porra do exercício que a gente consegue colocar mais peso quando treinamos o posterior de coxa? É o stiff. Só que o que você vai fazer? Daí você vai seguir essa ordem de começar encurtado, que não é errada, e terminar com alongado. Mas daí o exercício que é para colocar mais peso é o último. Aí você está criando um outro contrassenso. Então, aqui eu não estou querendo ir contra ou a favor a opinião de ninguém. Eu estou querendo dizer que você precisa pensar o que você quer do treino. Até porque se você quer jogar o stiff no início, a pessoa tem que aguentar a pegada, por exemplo. Tem que aguentar talvez peso. seja justamente essa estratégia. Tem que aguentar jogar peso. ali, começar na cadeira, mesa, Isso. terminar no stiff, porque Perfeito. a pegada não fadiga. Perfeito. Enfim, E não vou outra, usar strap, já às jogar vezes a no lombar início. dói, às vezes a lombar está tensionada. Tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. E aí, pensando também em termos, assim, não tem nada que analise isso, mas em termos lógicos, eu acredito que stiff trabalhe mais região proximal dos isquiotibiais, enquanto, Não, com obviamente, certeza, as flexoras com trabalham. certeza. Não compararam, né? Mas a gente especula. Mas já em está cima- bem claro, irmão. Para Então, mim está assim, bem claro. o que você quer priorizar? Você quer mais próximo do glúteo ali, quer criar Transição aquela ali. transição entre glúteo e posterior mais, né? Ou quer hipertrofiar mais próximo do joelho mesmo, criar aquele bíceps femoral, né, que Perfeito. destoa. Aí você Perfeito. É um exercíciozinho desgraçado. Exercício Não bem tem uma vez que pauleira. eu faço toda semana e toda semana eu fico fudido. É um exercício pauleira. Principalmente se a gente imaginar que você tem pessoas que vão ter um comprimento inicial do posterior de coxa diferente, né, Peterson? Imagine que se eu chego numa academia e falo assim, ó, todo mundo quando for fazer stiff tem que descer a barra para baixo do joelho. Mas espera aí, cara. Se você for mais encurtado do que eu e eu pedir para você descer tanto quanto eu, o que vai acontecer? Digamos que o seu posterior de coxa seja um elástico. Se o seu elástico é muito curto, quando eu começar a estirar ele, ele já vai ficar rígido. A chance de você gerar estresse mecânico por estiramento e microlesões é enorme. Por isso que você fala, eu fico todo fodido. É por causa disso. Porque você gerou um estresse mecânico por estiramento enorme. Só que uma outra pessoa pode fazer a mesma amplitude que você, só que como ela tem mais flexibilidade, quando ela está naquela amplitude igual à tua, o posterior não está tão tensionado como está o seu. Isso é tão verdadeiro, meu irmão, que às vezes a gente treina quadríceps com um exercício básico, afundo, agachamento, e fica dolorido na transição glúteo posterior. E aí você fica até pensando, nossa, eu devo ter trabalhado muito meu posterior. Não, mas a dor é ali. E isso tem muito a ver com várias características, inclusive a rigidez muscular, a fáscia e várias outras coisas. Porque quando você pensa em dor tardia, tem gente que inclusive tem muita dor tardia por fazer microrruptura na fáscia e não necessariamente no músculo. E essa característica de fáscia vai mudar muito de um para outro. Eu sou um cara que determinados grupamentos musculares eu fico extremamente doloridos e outros eu posso fazer 100 séries e não fico com dor nenhuma. Quase nunca.
Às vezes que eu fiquei com dor muscular em determinados músculos aqui, dá para contar na mão, cara. E mesmo assim meu músculo cresceu. Então é uma coisa que as pessoas têm muito na cabeça, assim, eu tenho que sentir a dorzinha tardia para achar que o treino foi efetivo. Então quando você faz um treino que você não ficou com dor tardia, você não vai ter hipertrofia? Não, você tem sim. Tá? Então é uma coisa muito importante que a galera tem que entender. E a dor tardia, ela tem uma série de mecanismos, de situações envolvidas. Não é porque você não tem dor tardia que você não vai ter nenhum resultado e vice-versa. A gente tem que olhar isso com muito cuidado. O que a gente sabe hoje é que uma dor tardia exagerada pode não ser um bom sinal, porque você vai usar quase toda aquela síntese proteica que você vai fazer o cara fazer com a dieta lá para fazer só a reposição do que foi gerado no dano, né? Então essa máxima da amplitude total para tudo cai por terra. Cai um pouco por terra, porque eu sempre penso assim, Belmiro. Vamos dizer, se a gente for para a literatura, por mais que a gente fala que a parcial alongada pode ser melhor que a parcial encurtada, eu não estou dizendo para você não usar a parcial encurtada, porque às vezes, pensa comigo, você está fazendo o bendito supino que você falou, ou o bendito agachamento. Se você vai fazer, você já está fadigado e você vai fazer a parcial lá embaixo, você vai ficar com a barra lá embaixo. Ou seja, então às vezes para aumentar o time under tension, o tempo sob tensão daquela série, eu vou usar parciais com o músculo em encurtamento ou uma isometria ou coisas do tipo, só para prolongar a série. E não tem nada de errado nisso daí. Então, eu acredito que ninguém vai fazer um treino tudo em amplitude restrita. Por isso que não faz muito sentido, na minha humilde opinião, discutir se a amplitude completa é melhor que parcial, porque você teria que estar com algum problema muito sério para fazer todas as séries com amplitude restrita. Ninguém vai fazer isso. E se você está sempre fazendo tudo em máxima amplitude e nunca faz uma parcialzinha, talvez aquela parcialzinha seja o que vai te dar um plus. Então, não, eu acho que não. Agora, o que eu diria que talvez seja legal falar? Para uma pessoa que está começando a fazer musculação, eu exploraria o máximo da amplitude, dentro das possibilidades ali de mobilidade, flexibilidade. Mas sim, no geral, se eu estivesse pensando no iniciante, eu tentaria educar ele para fazer um movimento em maior amplitude. Mas a partir do momento que você rompeu essa barreira do iniciante, o uso das diferentes... Método de repetições parciais, né? É um método avançado para ser utilizado como estratégia de quebra de platô. Não tem discussão sobre isso, está muito claro na literatura. Até porque para o iniciante, o treino em grande amplitude ele pode trazer até benefícios em termos de ganho de flexibilidade, né? Então, assim, para um iniciante que está na musculação, se ele treina a musculação em grande amplitude, o treino de flexibilidade de forma específica pode até ser meio que deixado de lado em alguns casos, ou na maioria dos casos, né? Você entrando com treino de flexibilidade especificamente para os pontos que são mais necessários, até otimizando o tempo, né? Então, o trabalho em grande amplitude, ele tem essa característica. Sim, tem diversas vantagens. E quem tiver na dúvida é o seguinte... Lá entra no PubMed, busca lá os estudos do Thiago Mata, que ele fala justamente da arquitetura muscular. Porque o músculo ele não hipertrofia igual. As pessoas acham assim, eu vou trabalhar ele com uma porção alongada, eu vou hipertrofiar o músculo igual, no melhor formato. Vai hipertrofiar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A questão da hipertrofia heterogênea. Exato. Né? Não uniforme. Exatamente. Não, e o que a gente pode aqui deixar de recado, principalmente, é que a hipertrofia ela é multifatorial em todos os sentidos. Né? Então ela é multifatorial porque ela depende de diversos fatores, desde comportamentais, como a dieta, como o descanso. E o treino ele pode ser feito de diversas formas para se alcançar a hipertrofia. Por quê? Porque existem diferentes vias para alcance da hipertrofia. Né? A parte da via metabólica, a parte da via da tensão mecânica, da mecanotransdução e outras vias ainda que ainda estão obscuras, né? Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.